Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Salmos, capítulo 109 ou 108, dependendo da sua Bíblia, versículos do 30 ao 31. Celebrarei a Yahvé em alta voz, louvando em meio à multidão, pois ele se põe à direita do indigente, para dos juízes salvar a sua vida. Celebrarei a Yahvé em alta voz. Quando lemos aqui, né, traz até uma euforia, se pegarmos assim atentamente, né? Celebrarei a Yahvé em alta voz, uhul! Levar o nome do Senhor em alta voz, com alegria, com perseverança. Vamos lá, enaltecer o nome do Senhor. Mas não é bem assim. Se pegarmos a sequência que nos traz, louvando em meio à multidão. Não sabemos quem são esses da multidão. Muitos da multidão aqui não querem ouvir a palavra do Senhor. Negam a Jesus Cristo. Nos ameaçam. Hoje, pelo mundo afora, temos muitos e muitos cristãos sendo perseguidos e mortos. Eu não posso deixar a euforia tomar conta de mim, mas eu tenho que manter uma postura. Saber que celebrar o nome do Senhor em alta voz é não mudar a palavra, continuar com uma postura firme, não ter medo, porque haverá aqueles que irão apontar o dedo, que irão se levantar com pedras na mão. E quais são essas pedras? Justamente o apontar de dedo, a acusação, falando do seu passado, falando quem você é agora para querer levar o nome de Deus, quem é esse homem, quem é sua mulher e por aí vai. Na sequência, no versículo 31 nos traz, pois ele se põe à direita do indigente, para dos juízes salvar a sua vida, para daqueles que o acusam salvar a sua vida. Eu tenho que entender que levar o nome do Senhor, enaltecer o seu nome, dar o meu testemunho aonde for, eu me depararei com aqueles que querem ouvir, com aqueles que se deixarão aqui a ouvir a palavra, serão penetrados pela palavra e através dessa permissão irão aqui mudar de vida, irão ter um testemunho, irão se converter, como aqueles que não permitirão ouvir a palavra do Senhor. Ou vão embora, ou vai haver um enfrentamento. Eu tenho que entender que em meio à multidão tem os que querem verdadeiramente mudar, tem os que querem assumir aqui o senhorio de Jesus em vossas vidas, mas tem muitos e muitas que não querem. E o que fazer? É não deixar que a euforia tome conta de mim. É entender, quando a palavra nos traz, eis que vos envio no meio de lobos. E é assim que é. Então é continuar levando a palavra no meio da multidão, que eu sei bem, e a qual o Senhor está trazendo, que haverá pessoas boas, pessoas ruins, pessoas más, todo tipo de pessoa. Haverá aqueles que aceitarão ouvir, a qual deixarão a palavra penetrar profundamente. Irão se arrepender, irão aceitar o Senhor e o Senhor irá transformar a vida deles. Mas, em meio à multidão, haverá inúmeros que não querão e não irão querer mudar. Irão preferir continuar com vossos pecados e, sobre ameaças, irão querer fazer com que nós se cale, com que nós nos calemos. Não pode ser assim. Eu tenho que entender que celebrar o nome do Senhor, a obra que Ele fez em mim, a obra que Ele fez em você, irá
fazer com que pessoas saiam de nossas vidas. Irá fazer com que percamos seguidores e números, mas que isso não nos cause nenhum entristecimento jamais. A postura tem que continuar, a palavra tem que continuar. Eu não posso modificar a palavra do Senhor para agradar quem quer que seja. Porque se eu estiver fazendo isso, estou agradando as pessoas e desagradando a Deus. E nós somos servos do Senhor. Eu não posso deixar a euforia tomar conta de mim e eu mudar a palavra para conquistar pessoas ao meu modo. Não. O que eu tenho que fazer, enaltecer o nome do Senhor, é falar que o Senhor nos ama, mas também nos repreende porque nos ama. Pois é assim que nos traz a palavra. Como um pai que ama um filho, o Senhor nos repreende. Pois ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se convertam, que todos se arrependam. Vamos conseguir aqui, em meio à multidão, muitas vezes levar a palavra tranquilamente? Jamais. 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 Provérbios capítulo 2, versículo 1. Se colocou a servir o Senhor, prepara a tua alma para a prova. E preparar-nos para a prova é aqui. É saber que estamos no meio da multidão. Vamos falar do Senhor, glorificar o seu nome, enaltecer as suas obras. Terão muitos que irão ouvir, mas terão muitos. Assim como a mulher que foi pega em adultério foi trazida ao Senhor. O que fizeram? Pegaram pedras. Muitos aqui o Senhor vai falar. Aquele que não pecou, que atire a primeira pedra. Muitos vão deixar a palavra penetrar, vão largar as suas pedras. Mas muitos se farão de surdos e vão arremessar. Pois não querem se converter. Não querem aqui mudar a vida. Eles muito bem sabem que precisam mudar, mas não querem. Preferem o pecado ao invés da mudança. Porque sabem muito bem que aceitar Jesus é uma vida nova. E para essa vida nova vir, eu tenho que ir desapegando dia após dia dos pecados, das manias, das falas, de lugares, de pessoas. Então, meu irmão e minha irmã, o que o Senhor traz muito forte é que muitos irmãos e irmãs estão modificando a palavra para agradar pessoas e não perder seguidores. Não pode ser assim. Por isso que o Senhor nos traz: a verdade vos libertará. E libertar é tirar de nossas vidas muitas pessoas que a gente nem imagina. E não ter medo. Continuar com postura adiante, à frente, celebrando o nome do Senhor em meio à multidão, sabendo que, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, vão cuspir em nós, vão nos açoitar muitas vezes, vão falar palavras injuriosas, vão falar mentiras e tudo mais. Mas continuemos com afinco, seguindo ao Senhor, pois é dele que vem a nossa salvação. O Evangelho de hoje nos traz, nosso Senhor Jesus Cristo fala que a messe é grande, mas os operários são poucos. Por quê? Entre esses operários que são poucos, muitos estão levando a palavra de qualquer jeito. Por quê? Estão mais preocupados em não perder pessoas e seguidores do que propriamente celebrar o nome do Senhor com espírito e verdade. É forte demais o discernimento que o Senhor está trazendo para nós nesse dia. Então a messe é grande e os operários são poucos. Por que os operários são poucos? Porque muitos estão fazendo o serviço de qualquer jeito. Muitos estão fazendo o serviço de qualquer jeito. Que a palavra hoje te incomode, meu irmão e minha irmã. Celebrar o nome do Senhor aqui é manter uma postura, não deixar a euforia tomar conta.
Não se preocupar, eu estou falando bonitinho, estou agradando. Não. Se tiver que repreender, repreender. Pois assim o Senhor fez e faz conosco, para que nós não sejamos contaminados pelas coisas do mundo. E busquemos a cada dia santidade, pois no céu só entra santo e santa. O pecado não entra. Então, não alivie. Se o Senhor está te conduzindo a falar de um jeito, o fale, em meio à multidão, pois celebrar o nome do Senhor é obediência. Como é forte o discernimento hoje que o Senhor está trazendo. Versículo 31, pois ele se põe à direita do indigente, para dos juízes salvar a sua vida. Que a gente não tenha medo de nada. Pois o que não vale para nós é o corpo, mas a nossa alma. Por isso a palavra nos traz, não tenha medo daquilo que mata o corpo, mas não mata a tua alma. Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã, é forte demais. Em meio à multidão, não sabemos quem são. Vai ter aqueles que escutam, os que não escutam, o que nos abraçam e o que nos querem apunhalar, muitas vezes. Mas confiantes na palavra do Senhor, para dos juízes salvar a sua vida. E quem são os juízes em meio à multidão? São todos os acusadores. Reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.